Olá e seja bem-vindo a mais um tutorial da ProDJ. Hoje vou desmistificar o conhecido OTT e mostrar-te alguns exemplos de como o podes usar. Muito bem, então temos aqui esta música. O OTT, para já, ele é um plugin desenvolvido pela Xfer Records, ok? O download dele é gratuito, é um plugin que é gratuito. E basicamente ele é baseado num preset do Multiband Dynamics do Ableton, que se chama mesmo OTT, que significa supostamente Over the Top Compression. Então o que é que ele faz? Ele, para além de fazer a tradicional compressão, portanto downward, não é? Compressão para baixo, ele faz também alguma expansão. Então levanta também ao mesmo tempo os sons que estão mais baixos no nosso sinal. Aquilo que acontece basicamente quando se carrega o OTT, e o que muita gente faz de errado, é devemos ir logo aqui a este knob de depth. Tá bem? Depth quer dizer profundidade. Neste caso significa o dry wet, ou seja, o balanço entre o sinal seco, portanto eu vou pôr aqui em solo, e o sinal molhado, que é o sinal que tem o OTT. Portanto, se fizermos a 100% vão ver que é excessivo. Ok? Porquê? Porque o que é que acontece? É que começamos a ouvir demasiado do reverb e da cauda do som, e mesmo até os próprios transientes ficam um bocado estranhos, porque ele é extremamente comprimido. Eu vou pôr aqui um canal de áudio, eu vou fazer aqui resampling, para vocês perceberem exatamente aquilo que se está a passar. Deixem-me tirar aqui o continue, que não vamos precisar para já. Ok. Ok? Pronto, o que é que acontece? Se olharmos aqui para a nossa waveform, conseguimos perceber que, portanto, estes sons que estão aqui em baixo supostamente seriam a cauda do som, ok? E basicamente eles estão todos levantados, estão levantadíssimos. Vamos ver aqui a comparação sem, sem o OTT. Portanto, mesmo que eu levante o gain desta waveform, consegue-se perceber o quê? Consegue-se perceber que nesta, portanto, na parte inferior, só aumentar aqui um bocadinho o zoom, portanto, na parte mais inferior da waveform, não é? Que seriam as caudas do reverb, etc., todas aquelas nuances mais reduzidas, aqui estão super levantadas, não é? Então, aqui o grande problema do OTT é quando ele é usado em excesso. Então, na minha opinião, o próprio preset também é excessivo, ele faz uma compressão muito agressiva. Então deve-se sempre usar, na minha opinião, em moderação, e acaba por se tornar também uma ferramenta um pouco quase de sound design, ou seja, nós estamos a alterar o som de tal forma que acabamos não só por fazer um pouco de mistura, mas também por alterar a sua genética sonora e dessa forma trazê-lo mais para a frente e dar-lhe mais força. Parece-me, a mim, pelo menos, que esse é o objetivo do OTT que eu tenho utilizado. Portanto, a configuração deve ser feita de uma forma muito simples, portanto, devem sempre baixar o dry wet totalmente cá para baixo, o depth totalmente cá para baixo, e começar a levantá-lo até que sintam que o som está confortável ao vosso ouvido e que não está excessivo, portanto. Mais ou menos aqui, para mim, 30%. E o que acontece? Óbvio que o som fica mais alto, então devem sempre compensar aqui com o outgain, está bem? Eu normalmente chego sempre à conclusão que ele levanta entre 3 a 4 dBs o som, está bem? Por aqui. Então temos o depth, temos o outgain, como eu já vos falei, para compensar. Depois temos aqui 3 knobs. Estes 3 knobs são equalizadores para o high, mid e low, ou seja, agudos, médios e graves. E vocês podem decidir atribuir mais médios, mais graves e mais agudos. Sendo que, como é óbvio, podem também fazê-lo com um equalizador e o resultado será semelhante. Aqui nestas barras tem aqui outras coisas que já são um pouco diferentes, que é, do lado esquerdo temos então a upward compression, ou seja, se eu puxar mais para a direita vou estar a fazer a tal expansão, a tal compressão extensiva, ok? E se eu puxar mais para a esquerda vou estar a fazer a compressão tradicional, a compressão downward, não é? Então, e depois aqui em baixo temos então 2 knobs. Eu, normalmente, este que é o downward, eu costumo até pôr muitas vezes perto do zero. Porquê? Porque para fazer a compressão tradicional, utilizo um compressor normal, não preciso ir a este preset excessivo. Então vamos ouvir como é que isto soa. Aliás, eu vou desligar, vou desligar o dry wet. Vamos só deixar o upward ligado.
Ok? E o que é que notamos instantaneamente? Notamos instantaneamente que o próprio som, as próprias caudas, todos aqueles delays, aquelas caudas que estão ali, vêm logo para cima. Então, de certa forma, como é óbvio, torna-se um som muito mais, aquilo que se chama em inglês, o in your face. Portanto, se vocês criarem música eletrónica, ou até música pop, cujo objetivo é mesmo ter aqueles sons comprimidos e aqueles sons muito fortes, lá está mais uma vez, in your face, o OTT é um plugin que pode ser útil para vocês. No entanto, eu não recomendo usarem em demasia. Vamos ouvir no conjunto a música toda. Sem o OTT. Com o OTT. Ou seja, o que é que ouvimos mais? Ouvimos mais as caudas, ouvimos mais os reverbs. Pode ser que isto seja uma coisa que a vocês vos agrade. E depois, outra utilização para o OTT, também que eu costumo fazer, por exemplo, aqui tenho dois instrumentos a fazer a mesma melodia. São estes acordes flameados. Não é? Ok? Aliás, este aqui não ficou com o delay do outro, tem que ter o mesmo delay para ficar certinho. Menos 132. Exatamente. Pronto, então o que é que acontece? Imaginem que vocês num grupo querem juntar dois instrumentos e querem dar aos dois mais força, sem problema. Põem aqui criam um grupo, vêm então aqui ao OTT, põem diretamente no grupo e vão tentar com que o som venha com as nuances de ambos os sons, mas sem ser excessivo. Vamos ouvir? Até tem piada porque começa-se a ouvir ali um delay, uma cauda de um delay. Vamos baixar o outgain. E começa-se a ouvir, é muito interessante porque aqui na calimba começa-se a ouvir aqui sons muito orgânicos. Aqui, agora. Começa-se a ouvir estes sons naturais que provêm deste preset. Vamos desligar. Portanto, há um pouco de mais presença nos elementos, não é? Há aqui um bocadinho, como é óbvio, de uma compressão excessiva, mas de certa forma na música pop moderna e outros estilos isto acontece muito. Aliás, há um som muito conhecido, sons muito conhecidos que usam este preset aqui, super esmagado, não é? Da calimba. E isto é um som que funciona, é um som que faz parte da estética do som moderno, da música moderna, e, como é óbvio, acaba por ser uma ferramenta de sound design e não tanto uma ferramenta de mistura. No entanto, eu gosto de usar em quantidades moderadas, ok? Sempre a trabalhar aqui com o depth e com o knob do downward, e depois também um pouco aqui com as quantidades do que eu vou ter. Gosto de usar em quantidades moderadas para trazer o meu som para a frente. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Se tiverem sugestões de mais vídeos que queiram aprender, por favor, deixem nos comentários. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Até breve e boas produções.